Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma etapa da cobertura de provas da Medway, que vai com vocês desde o edital lá no Medway Radar até a aprovação no Jantar dos Aprovados. A gente literalmente quer colocar vocês na porta da residência. Para quem não me conhece, eu sou o John, sou professor de preventiva aqui na Medway, sou clínico de formação e eu estou hoje para apresentar quais são as apostas que eu vou fazer para a Unifesp e que vocês devem revisar aí nessa última semana. Primeira coisa, vamos entender como que é essa prova de preventiva da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Já digo para vocês que ela tem algumas peculiaridades em relação às demais provas de São Paulo. Mas o que tem de comum é que a Unifesp é uma instituição acadêmica, tá bom? Então, tanto lá dentro quanto em relação à prova, ela vai aí beirar o academicismo, só que com conteúdos muito específicos. As questões da prova da Unifesp, elas pedem uma análise objetiva, então o padrão dentro da preventiva é de questões objetivas, enunciados curtos, diretos ao ponto. Só que esse direto ao ponto, ele também tem um pano com questões de padrão de raciocínio clínico. E o que a gente tem visto nos últimos anos é que a Unifesp tem passado por uma transformação de uma prova puramente objetiva, muito voltada à estatística, para uma prova que está se equiparando aos conteúdos das demais instituições de São Paulo e trazendo mais elementos de raciocínio clínico, apesar de manter enunciados relativamente, comparativamente curtos, ok? Dito isso, o que vale a pena estudar para a Unifesp? Quais são os assuntos que eu quero que vocês vejam? Basicamente, são esses aqui, galera. Estudos epidemiológicos, tanto análise estatística e aplicação, quanto classificação, que é a parte de delineamento, vieses, eles dominam a grande parte da prova ao longo dos anos. Então, é um crime estratégico vocês não revisarem e entenderem muito bem esses dois assuntos antes de ir para a Unifesp. Atenção básica, muito voltada ao conceito de projeto terapêutico singular, método clínico centrado na pessoa, quais são as diretrizes da PS e principalmente trabalho multidisciplinar, são pilares importantíssimos. Perfis indicadores demográficos, aqui destaca-se um indicador que eles adoram, que é o índice de envelhecimento populacional, que a gente vai conhecer hoje, e indicadores de morbimortalidade, principalmente o conceito de taxas ajustadas ou padronizadas para comparação de duas populações diferentes. Tudo isso aqui a gente vai ver o que é mais importante hoje. Obviamente, não tudo, de tudo, porque na parte de dicas que antecede a prova da Unifesp, a gente vai trazer para vocês esse consolidado também, beleza? Primeira coisa que a gente vai falar sobre estudos epidemiológicos, análise estatística e aplicação. Eu não quero que vocês confundam os conceitos básicos. Então, quando eu falar de medida de frequência, eu estou falando ou de prevalência, que é o número total de casos antigos e novos, ou de incidência, que eu olho somente os casos novos. Em relação às medidas de associação, eu posso falar de três possíveis: risco relativo, odds ratio e razão de prevalências. A gente já vai falar sobre isso no momento posterior da aula. Medidas de efeito são aquelas medidas que a gente vê o efeito de algum elemento do estudo. Então eu posso ver redução do risco relativo, que é a mesma coisa que eficácia, NNT, que é o número necessário para tratar, e os seus derivados, como NNR e NNH, tá certo? Que é o número necessário para rastreio e o número necessário para causar dano, respectivamente. E por aí vai, redução absoluta de risco e tudo mais. E teste estatístico é o teste que a gente aplica para comparar duas variáveis, tá bom? Dito isso, todos esses elementos eu posso trazer ou nessa aula ou na parte de dicas de última hora da Unifesp, que nesse ano vai ser o para cima da Unifesp, que a gente vai ver antecedendo bem próximo da prova, tá bom, gente? Então, sobre análise estatística e aplicação para essa aula, eu escolhi trazer como que a gente deve escolher o teste estatístico para um determinado conjunto e comparação de variáveis. Esse é um dos assuntos talvez mais difíceis para vocês, principalmente quem não foi aluno e não foi exposto a esse racional anteriormente, mas vale a pena porque nos últimos 3 anos a Unifesp tem cobrado de 1 a 2 questões todas as provas, ok? Para a gente escolher um teste estatístico, eu quero que vocês saibam que esse teste ele vai comparar duas variáveis, tá certo?
E dentro dessas variáveis, eu preciso fazer uma classificação. Então, o primeiro passo para vocês chegarem e determinarem qual que é o melhor teste estatístico para poder validar essa avaliação, essa associação, é a gente conseguir categorizar as variáveis entre numéricas ou categóricas ou qualitativas, tá bom? Então, já digo para vocês que numérica é similar, é sinônimo de quantitativa e categórica é similar ou sinônimo de qualitativa, perfeito? Dito isso, a gente tem as numéricas contínuas, que são aquelas que podem assumir um valor decimal na sua apresentação. Então, por exemplo, o peso de uma pessoa pode ser 69, pode ser 70, mas também pode ser 69,1, 69,2, 69,35. Tudo vai depender da precisão do instrumento, mas a medida que eu obtenho é um valor numérico que, quanto mais preciso o meu instrumento, no caso a balança, mais detalhado eu consigo dar. Eu não tenho somente apresentação entre 69 ou 70, eu admito essas quebras decimais, então quando eu tenho essa característica eu chamo de numérica contínua. Uma outra coisa é a altura, então dependendo do instrumento de fita, quanto mais preciso, mais detalhes eu consigo dar, mas sim números decimais. Glicemia também. Ah, John, mas eu posso ter uma glicemia 89 ou 90, geralmente é assim que é apresentado. Geralmente, mas dependendo da precisão do instrumento, eu posso ser mais detalhista possível, tá bom? Aqui, galera, o que chama atenção nessas numéricas do tipo contínuas são que elas geralmente são mensuráveis com instrumentos de precisão, ok? As numéricas discretas, por sua vez, elas também recebem essa contagem, só que os números eles devem ser obrigatoriamente inteiros. Eu não admito números decimais na representação. Por exemplo, eu posso ter um número de filhos que seja 1 ou 2. Eu não tenho 1,25 filhos. Eu só vou ter esse dado se por um acaso eu estiver fazendo uma média de um grupo. Ah, não. Então eu tenho um que tem 1, o outro que tem 2, o outro tem 5. No total eu tenho 8 filhos, dividido por 3. 8 dividido por 3 vai dar um número decimal, mas isso é uma média. Na apresentação dessa variável per si, eu não admito números decimais, ok? A mesma coisa, a renda em quantidade de salários mínimos, quantidade de consultas realizadas. Então, de uma maneira geral, eu tenho os números inteiros na sua representação. Mas isso daqui são detalhes. Detalhes que eventualmente aparecem na prova da Unifesp, mas eu quero que vocês saibam quando uma variável é chamada de quantitativa e quando uma variável é chamada de categórica ou qualitativa, porque é isso que vai depender para a escolha de um teste estatístico. Dentre as qualitativas, eu posso ter do tipo nominal ou ordinal. A nominal é quando eu não tenho uma ordenação entre essas variáveis e elas não são representadas por números, mas sim por categorias. Por exemplo, categoria sim ou não. Categoria etnia, branco, pardo, indígena, asiático, enfim. Eu posso ter aqui uma série de categorias representando, não são números. Da mesma forma, sexo, masculino, feminino, cor dos olhos, azul, verde, castanho, marrom, beleza? Doente ou sadio, um estado de duas categorias diferentes. Então, quando essas categorias elas não respeitam uma ordenação, eu sempre vou chamá-las de categórica nominal. Ao passo que quando a gente tem uma ordenação clara a respeito disso, a gente tem uma categórica do tipo ordinal. Por exemplo, mês de ocorrência, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, tudo isso exige uma grandeza de ordenação. O estadio de câncer, estadio 1, 2, 3, 4. Só que o que eu quero que chame atenção é que dentro de uma variável qualitativa ou de uma variável categórica, mesmo sendo ordinal, não significa que um estadio 2 é 2 vezes mais grave do que 1. Simplesmente tem uma ordenação, mas a gente não tem uma relação numeral de pular de um para o outro. Combinado? Vamos lá então. Para a gente poder treinar, eu quero que no final, para vocês poderem classificar qual é o melhor teste estatístico, vocês saibam determinar somente se dentro do caso eles apresentaram uma variável numérica ou quantitativa ou uma variável categórica ou qualitativa. Por quê?
Porque às vezes algo que vocês decoram como sendo numérico, em algum momento pode ser qualitativo. Tudo depende do que o autor está esperando dessa variável e como ele a descreve. Por exemplo, óbitos é uma variável quali ou quanti? Vamos lá. Se eu estiver mensurando o número de óbitos e eu quero avaliar esse número de óbitos lá no final do meu teste, eu vou estar falando de uma quantitativa. Então eu posso ter 10 óbitos, posso ter 800 óbitos, posso ter 1 milhão de óbitos, e isso é uma variável quantitativa. Agora, quando eu categorizo se morreu ou não, num cenário sim ou não, ela é uma variável qualitativa do tipo nominal. Tranquilo? Então, eu só quero que vocês saibam que não adianta decorar o exemplo. Vocês têm que analisar o contexto e avaliar. Isso daqui está extraindo um número ou uma categoria, beleza? Da mesma forma, a idade. A idade, quando mensurada em anos, eu posso ter, ou em meses, né, se for uma população pediátrica, eu posso ter uma variável do tipo quantitativa, eu estou mensurando. Agora, quando eu coloco uma determinação de faixa etária, 0 a 10 anos, 11 a 20, eu estou fazendo uma categórica ou qualitativa do tipo ordinal. Tem uma sequência, tem uma lógica, uma ordem. Tranquilo? Dito isso, a gente vai poder avaliar isso de uma melhor forma e a gente consegue dividir em 3 grandes cenários e a escolha do teste vai se basear qual é essas duas variáveis que a gente está analisando e cruzando para ver se elas têm associação estatística ou não. Apresento para vocês o primeiro cenário, que é quando eu tenho uma variável quantitativa sendo avaliada em relação a uma variável qualitativa, tá bom? Então a primeira coisa eu identifiquei, uma é quanti e outra é quali, beleza? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de a gente classificar essas variáveis? Perguntar se há pareamento dos grupos. Atenção aqui, o pareamento significa que eu tenho uma comparação simétrica, beleza? E que as amostras elas são dependentes. Então vamos dizer que eu quero avaliar a capacidade física em condição de hiperventilação e sem hiperventilação, beleza? Então uma variável é categórica, porque eu tenho um estado sem hiperventilação e um estado com hiperventilação. E a outra é quantitativa, porque eu consigo mensurar a capacidade física por um tempo de corrida de 800 metros, por exemplo. Então aqui eu meço pelo relógio e aqui eu meço num ambiente com hiperventilação e sem hiperventilação. O pareamento significa que a amostra é dependente. Então a amostra que eu obtive sem hiperventilação, ou seja, botei 20 adolescentes para correr e num estado sem hiperventilação prévia, no estado natural, e eu mensuro o tempo que eles completam uma prova de 800 metros. Se por um acaso eu dou um tempo de descanso e num segundo momento eu peço com que eles façam um exercício de hiperventilação provocada e depois eu mensuro o tempo de corrida de 800 metros desses mesmos 20 adolescentes, significa que, como veio da mesma pessoa, essas amostras são dependentes, elas dependem uma da outra porque veio do mesmo indivíduo. Então, o pareamento eu utilizo quando eu faço uma análise de um indivíduo, obtenho uma amostra de um indivíduo antes de uma intervenção e após uma intervenção. Um outro exemplo, eu posso aferir minha glicemia agora, em jejum, e eu tenho um resultado de 80. Depois eu tomo um líquido com glicose e 2 horas depois eu faço um teste de tolerância oral à glicose e mensuro a minha glicemia que está 174. Ou seja, eu tenho uma amostra dependente porque veio do mesmo indivíduo. Da mesma forma, eu posso fazer um tratamento para varizes neste braço e neste não. Apesar de ter ocorrido no mesmo momento a comparação, é o mesmo indivíduo, portanto as amostras são pareadas. O que eu quero dizer para vocês é que o pareamento geralmente são intervenções que acontecem ou no mesmo indivíduo ou em gêmeos idênticos. Ou seja, eu tenho um irmão gêmeo, eu sou a pessoa que vai correr sem hiperventilação e ele vai correr ao meu lado com hiperventilação. Eles entendem que a gente é geneticamente tão parecido e com características físicas tão idênticas que eu posso tratar como igual, ok? Então, nas provas vocês vão ver como que são esses grupos que passaram por uma intervenção ou por outra, ou por um placebo. Se for de indivíduos iguais em momentos diferentes ou de lados diferentes do corpo, um olho sim, o outro não, eu considero como pareada.
Se for grupos de indivíduos, 20 aqui, 16 aqui, mas são pessoas diferentes, eu considero como não pareado. Combinado? Então esse é um parâmetro que nessa avaliação de quanti-quali vocês precisam saber. A segunda coisa, depois de a gente classificar as variáveis, é verificar se os dados são paramétricos, se seguem a distribuição normal, que é aquela curva gaussiana, curva simétrica, no qual, pela média, eu tenho o mesmo número de observações para cá e para cá. E aqui, galera, não precisa pirar muito. Por quê? Porque as questões subentendem que estão trabalhando com uma amostra do tipo paramétrica. Se por um acaso não especificar dentro do enunciado que é uma amostra assimétrica de distribuição anormal ou distribuição livre, eu quero que vocês considerem como paramétrica e utilizem esse racional. Combinado? Porque eles não deixaram nenhum detalhe, a gente assume que seja paramétrico. Mas, como tem essa diferenciação e para cada teste paramétrico tem um correlato não paramétrico, é importante que vocês conheçam também. Sabendo dessas três etapas, dentro de um cenário quali-quanti, sabendo se é pareado ou não pareado, sabendo se esses dados são paramétricos ou não, assumindo que se não falou nada é paramétrico, eu vou analisar a última coisa, que é o número de grupos, que eu nunca vi 3 ou mais, geralmente são 2 grupos comparados, ok? Então vamos lá. Quando eu tenho uma análise quali-quanti, quanti-quali, né, no caso, quanti-quali, tá? Mesma coisa. Quando eu tenho uma análise quanti-quali para 2 grupos, se for pareado, eu uso o teste t-de-student pareado, ok? Se por um acaso for uma amostra não paramétrica, eu utilizo o similar que é o Wilcoxon, beleza? Agora, se eu tiver 2 grupos não pareados, nesse cenário, eu tenho o t-de-student para amostras não pareadas, ok? Ou similar Mann-Whitney, ok? Agora, se eu tenho 3 ou mais grupos, eu não posso utilizar o teste T. Mas já digo para vocês, nunca vi uma questão cobrando mais do que 2 grupos, tá? Então, provavelmente a questão vai pedir para você identificar. Sabe se é um cenário quali-quanti? Sabe se a amostra é pareada ou não pareada? Assuma que é paramétrica e aí você vai escolher entre um ou outro, ok? 3 ou mais, no caso, então já tem uma limitação, não dá para aplicar o t-de-student. Nesse caso, se for pareado ou não pareado, mas paramétrico, a gente usa um método chamado ANOVA, ok? Agora, se for pareado não paramétrico, a gente utiliza o Friedman, e se não pareado 3 grupos e não paramétrico, a gente utiliza o Kruskal-Wallis. Já vi cair algum não paramétrico na Unifesp? Não. Beleza? Já vi cair 3 ou mais grupos? Não. Então, dentro deste cenário, geralmente o racional para nível R1 é aqui. Tranquilo? Fechou? Digamos agora que a gente tem 2 variáveis do tipo qualitativas ou categóricas. E aí, a gente precisa escolher entre 2 testes. E a escolha entre esses 2 testes vai depender basicamente de uma condição. Qual é o tamanho da amostra? Porque quando a amostra for muito pequena, ou seja, um N esperado menor do que 5, eu já vou explicar para vocês como a gente calcula isso, eu tenho um teste exato. Eu tenho um teste que ele não tem uma aproximação estatística. Ele dá o valor exato dessa associação, que é o teste exato de Fisher, ok? Ao passo que quando a gente tem um N esperado maior ou igual a 5 em todas as caselas, a gente utiliza o teste do Q². Já digo para vocês, quando eu estou trabalhando com amostras grandes, sei lá, amostras de grupos de 50 pessoas ou mais, 30 pessoas ou mais, muito provavelmente só vou estar falando do Q². Então, se vocês não tiverem tempo para poder associar na prova, geralmente olhem o tamanho da amostra. Se ela não for muito pequena, vai ser o Q², beleza? Porém, a Unifesp já cobrou de vocês de calcular esse N esperado. E esse N esperado veio num cenário de calcule o N esperado na casela A e na casela C, beleza? Baseado nesse dado aqui, que era um estudo que avaliava a exposição ou não a uma determinada intervenção e a condição de adoecimento em 5 anos. Nota que aqui eu tenho valores, mas eu estou expressando um conjunto de proporções em 2 categorias do tipo nominal. Se adoeceu ou não e se foi exposto ou não. Dito isso, como que eu calculo o N esperado? Que se tiver menor do que 5, eu considero que é o teste exato de Fisher.
menor do que 5 esperado em qualquer uma dessas caselas, e se for maior do que 5 é o Q quadrado. Aqui, por essa amostra, 1.000, 4.000, 5.000, eu já posso pular essa etapa e dizer o N esperado sem dúvida vai ser maior do que 5, ok? Porém, a gente vai fazer aqui os cálculos para a gente ver qual que seriam os N's esperados em A e C. Basicamente, a fórmula que a gente utiliza para a avaliação de um N esperado é o valor total da linha da casela A, beleza? Total da linha, 1.000, vezes o valor total da coluna, 130, dividido pelo valor total, que é o 5.000, beleza? Então, 1.000 vezes 130 dividido por 5.000 é igual ao valor esperado de A, que seria 26, ok? Então, o N esperado em caso de não associação aqui seria 26. E para C, eu tenho então o valor total de linha 4.000 vezes o valor total de coluna 130 dividido por 5.000, que no caso dá um valor de 104. Então, o esperado em A é 26, para C, 104, e aqui fazendo as outras, essas duas ficariam valores muito maiores. Portanto, qual que seria o teste utilizado para essa amostra? Basicamente, Q quadrado de Pearson ou apenas Q quadrado, ok? Então, duas variáveis do tipo categóricas ou qualitativas, eu tenho a escolha entre exato de Fisher para amostras pequenas e Q quadrado para amostras grandes, e vocês podem validar isso através de um cálculo, tá bom? Na maioria das vezes não vai precisar, porque o Q quadrado geralmente é a resposta que a Unifesp está procurando. E uma coisa muito legal que eles fazem para o nível do R1 é que eles entendem que esse assunto ele é bem delicado e, portanto, eles não pedem para que vocês fiquem na dúvida se é Fisher ou Q quadrado. Eles geralmente deixam Q quadrado, T de student pareado, T de student não pareado e correlação de Pearson, por exemplo, que é para outro cenário que a gente não viu ainda. Para só vocês identificarem, são duas variáveis do tipo qualitativas ou categóricas, portanto, a única opção dentro dessas é apenas o Q quadrado ou o Q quadrado de Pearson. Tranquilo? O nosso último cenário é basicamente quando eu tenho duas variáveis numéricas ou duas variáveis quantitativas. E aqui, galera, a escolha do teste estatístico se dá apenas de uma maneira simples. Se for uma amostra paramétrica ou normal, ou eles não deixarem muito claro que não é anormal, assimétrica ou livre, vocês vão escolher o teste de correlação de Pearson. Ao passo que, quando a distribuição não é normal, a gente pega o coeficiente de correlação de Spearman. Basicamente, eu quero saber se as pessoas com, sei lá, com maior número de anos de estudo, então variado em anos de estudo, né? Então eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 num eixo e no outro lado eu tenho anos de vida. Eu quero ver se eu tenho uma correlação positiva entre essas duas variáveis numéricas ou negativas. Para isso eu posso usar a correlação de Pearson, beleza? Porque são duas variáveis do tipo quantitativas. Olha só como a Unifesp cobra isso em forma de exercício. Trouxe para vocês então uma questão de 2016, mas que é o mesmo padrão que a gente vê até a prova de 2023, tá bom? 200 mulheres foram convidadas e aceitaram participar de um protocolo de pesquisa sobre perda de peso. O peso ele é avaliado como, galera? Ele é avaliado de uma maneira subjetiva ou eu tenho um instrumento que mensura e dá essa avaliação de peso? Ela é do tipo quantitativa. Eu avalio o peso em números baseados no resultado de uma balança que pode ser mais ou menos precisa. E olha que eu nem entrei na lógica se assume ou não valor decimal. Eu simplesmente só quero saber que é uma variável do tipo quantitativa. Então eu já tenho uma das variáveis do nosso cenário. Metade das mulheres recebeu a droga recém-criada para agir na diminuição de peso e a outra metade recebeu o placebo em um mês. Então eu tenho 200 mulheres diferentes, no qual metade, 100 delas, recebeu intervenção e metade recebeu placebo, e eu vou comparar o resultado de perda de peso entre esses dois grupos. Então eu tenho uma amostra do tipo não pareada, porque são grupos de mulheres diferentes e eu sei que eu estou avaliando apenas dois grupos em relação à média de perda de peso. Esse estudo realizado foi duplo cego e para testar a hipótese de que a droga viabiliza maior perda de peso que o placebo, então aqui eu tenho duas categorias. Eu tenho um grupo que recebeu droga ativa e outro que recebeu placebo. Então, eu estou comparando perda de peso quantitativo em relação a uma variável categórica,
recebeu a intervenção ou não recebeu a intervenção. Então, eu estou num cenário quanti-quali, eu vou para aquela tabela do T de Student e eu já avaliei que essas amostras elas são independentes ou não pareadas. Quero que vocês saibam que não pareado é sinônimo de amostra independente, pareado é sinônimo de amostra dependente. Dito isso, o que a gente tem de opções? Essas daqui a gente já tira, porque são cenário quali-quali. Essa daqui a gente já tira, porque é um teste não paramétrico. O que a gente fica de dúvida é se é um T de Student pareado ou não pareado. E como a gente já viu que esses dois grupos são de mulheres que receberam intervenção sem e não receberam intervenção sem, são mulheres diferentes, portanto, a única possível é que seja um T de Student não pareado, portanto, a resposta E é a nossa resposta correta. Combinado? Deem uma olhada com carinho para isso antes da prova do Unifesp. Eu coloquei aqui nas apostas e não no pré para vocês terem tempo de sedimentar, mas isso pode te salvar em relação a uma questão, beleza? É a parte mais importante dessas apostas, porque provavelmente deve cair na prova de 2024. Combinado? Vamos para um outro tópico extremamente importante para essa prova, que são os vieses de estudos, que é o que mais cai na parte de estudos classificação. Basicamente, os vieses são os erros sistemáticos. São erros que, com cuidado, com uma curadoria, um cuidado maior do investigador, eles podem ser minimizados muito. Ou seja, escolhendo bem uma amostra, extraindo as informações de uma maneira mais precisa, eliminando variáveis de confusão, ok? Dentre esses vieses, um dos mais importantes é o viés de seleção. O viés de seleção ele pode acontecer por vários motivos, mas basicamente eu tenho ele quando os grupos que são ali comparados, eles são diferentes não só em relação à presença de exposição ou desfecho, como eu estou avaliando, mas pela forma como foram selecionados. Digamos que eu tenha que trabalhar com uma amostra e o meu objetivo geral é fazer uma inferência estatística para que eu possa generalizar esses resultados para a população em geral. Agora pensa que eu escolhi uma população não representativa para poder extrair essa generalização. Isso não me permite com que isso seja confiável. Olha só, digamos que eu queira avaliar, sei lá, rompimento de lockdown e Covid-19, ok? E a amostra que eu pego é de uma galera que fez uma balada clandestina. Vocês consideram que isso daqui representa o comportamento de toda a população? Não, porque eu fui num local onde eu já tenho pessoas que estão numa balada clandestina, então eu tenho ali 100% da minha amostra que já rompeu o lockdown, beleza? Então eu não tenho dados acurados de um grupo que não rompeu o lockdown. Portanto, eu não posso fazer um estudo baseado nessa amostra sem que haja um grande viés. Da mesma forma, eu posso ter aqui uma amostra de uma população totalmente saudável que vai receber a minha intervenção e uma população com múltiplas comorbidades que vai receber o meu placebo. Isso daqui vai superestimar o efeito da minha intervenção, porque eu já estou aplicando numa população saudável que é bem diferente da população que recebeu o controle. Então, quando eu tenho essas divergências entre grupo 1 e grupo 2, ou quando toda a minha amostra parte de uma parte não representativa de toda a população, eu não tenho uma acurácia, um cuidado no trabalho da minha amostra, da seleção da minha amostra, e portanto eu tenho um viés de seleção, ok? E como que eu faço para evitar isso? Eu randomizo da população geral a escolha de cada um dos grupos, e com isso eu sorteio aleatoriamente as características dessas pessoas que vão para um grupo ou para o outro, e eu tenho que garantir que eu peguei uma parte representativa da minha população e não algo já pré-selecionado, de um nicho específico. Combinado? Então, viés de seleção, principal forma para evitar é a randomização. O segundo viés que eu quero trazer para vocês, ele é muito comum nos estudos de caso-controle. Por quê? Eu estou falando de viés de memória ou recordação. Basicamente, quando a gente está num estudo de caso-controle, eu seleciono os indivíduos a partir do desfecho. Quem já tem o desfecho positivo, os casos, e quem não teve o desfecho, que são os controles. E eu olho lá no passado se eles foram expostos ou não a determinado fator de risco.
O que acontece? Quando uma pessoa tem câncer de pulmão, ela vai ter um processo reflexivo de memorização muito mais detalhado sobre o seu histórico tabágico do que uma pessoa que não tem esse desfecho. Os graus de reflexão e memorização são diferentes entre esses dois grupos. Portanto, eu posso ter uma hiperexposição, medida no grupo de doença, e uma subestimativa da exposição no grupo que não lembra direito a respeito dessa exposição. Isso é o clássico de viés de memória. Para a gente conseguir contornar essa falha metodológica dos estudos de caso controle, é importante que eu seja muito imparcial na hora de aplicar o questionário a respeito da exposição para esses dois grupos. É importante que esse questionário seja o mesmo para esses dois grupos. E eu já digo isso, já marco isso, porque nem sempre isso é feito. Às vezes colocam um questionário para o grupo controle e outro para o grupo caso. E isso, sem dúvida nenhuma, vai dar divergência na leitura e na estimativa dos resultados. Ok? Então, viés de memória, comum no caso controle, principal é uma subestimativa dos controles em relação à sua exposição, e o que a gente tem que fazer é uma acurada anamnese bem detalhada para a gente conseguir extrair essa memória dos dois grupos nas mesmas intensidades, ok? Um outro viés muito importante dos estudos observacionais é o viés de aferição. Aqui, galera, lembra que quando eu vou lá aplicar o teste estatístico para ver se teve associação, eu estou analisando variáveis. Se, por um acaso, eu tenho uma balança descalibrada para medir a perda de peso daquelas mulheres que eu falei, ou se eu tenho uma calibrada para um grupo e a outra grupo vai passar num outro consultório que tem uma descalibrada, ou seja, as duas dão medidas diferentes, mesmo se as mulheres tivessem pesos iguais, eu tenho um viés importantíssimo de aferição. Então, o viés de aferição diz respeito a uma imprecisão na coleta de dados. Seja por uma técnica, por exemplo, eu estou lá fazendo uma aferição de PA, que é uma das variáveis quant que eu estou analisando no meu estudo, e eu sei bem como aferir a técnica, escolhendo bem o manguito, fazendo a técnica adequada, e o interno que está ali me ajudando no outro consultório está fazendo de qualquer jeito, o mesmo manguito para todo mundo, que pode subestimar ou superestimar de acordo com a circunferência do braço da pessoa. Aqui eu tenho um claro viés de aferição entre esses membros e, portanto, a gente poderia reduzir com bom treinamento e com material adequadamente calibrado, ok? Então, é justamente isso que a gente faz. A gente coloca um equipamento mais adequado, a gente calibra esses equipamentos, a gente padroniza a forma de aferir esses dados e a gente evita qualquer tipo de indução, ok? Vamos lá. Para finalizar, o último viés que eu quero que vocês saibam, que cai muito também na Escola Paulista, assim como em qualquer outra prova, talvez esse e o de seleção sejam os mais importantes, os mais frequentes nas provas, é o viés de confundimento ou confusão. Olha só, digamos que eu quero fazer um estudo sobre exposição a tomar café, beleza? E avaliar o desfecho em relação à doença cardiovascular, ok? Se por um acaso eu tiver uma variável que está associada tanto ao hábito de tomar café, quanto sendo um fator de risco independente para a doença cardiovascular, eu tenho o que eu chamo de variável de confusão. Por quê? Porque essa variável ela é considerada algo que está associado com a exposição, mas não é uma consequência dessas, e a gente vê que pessoas que tomam café geralmente fumam mais, então está associada aqui com a exposição. Ao passo que está associada com um desfecho independente da exposição, porque o hábito de fumar é um fator de risco direto à doença cardiovascular. Então, se eu não olhar e não isolar isso, se eu não considerar isso na minha análise, eu posso chegar à ideia de que tomar café leva à doença cardiovascular, quando na realidade essa variável de confusão está deturpando essa análise, porque ele se associa tanto aqui quanto aqui, sem estar na linha direta entre a exposição original e o desfecho. Combinado? Então isso é que deve ser controlado. E como que a gente pode controlar isso? Com randomização, beleza? Então se eu distribuir o número de fumantes de uma maneira aleatória entre exposição e entre grupo de exposição e grupo controle, eu consigo distribuir de maneira igual, tá tudo bem, não vai ter um peso tão grande para um dos grupos a ponto de distorcer tanto. Eu posso também colocar que fumar é um critério de exclusão para entrar nesse estudo, para justamente saber que isso aqui é uma variável de confusão.
Ou se por um acaso eu percebi isso só depois, se eu levantei essa hipótese, depois de eu já ter coletado os dados, eu posso fazer uma análise multivariada através de técnicas estatísticas. Beleza? Então, é uma determinada forma de a gente fazer isso. Mesmo se eu aceitar as pessoas que fazem o hábito de fumar, eu posso fazer uma estratificação entre grupos de fumantes e um subgrupo de não fumantes para a gente avaliar como que dá a estatística em cada uma delas. Beleza? Então, vimos aqui os principais vieses dos estudos. Duas outras coisas que eu quero que vocês saibam sobre estudos classificação é o desenho, a lógica, qual que é o delineamento do estudo de coorte e de caso controle. Começando pelo de caso controle, a composição dos grupos se dá a partir de pessoas que não têm o desfecho e de pessoas que têm o desfecho. Então, eu estou analisando dois grupos a partir da presença ou não do desfecho, beleza? Então, digamos que eu estou avaliando exposição a asbesto e mesotelioma. No caso controle, os grupos eles partem de pessoas sem mesotelioma naquele momento ou com mesotelioma, beleza? E aí eu olho lá no passado, através de anamnese, se tiveram dessas que não têm mesotelioma, se tiveram contato com asbesto ou não, e das que têm mesotelioma de pleura, por exemplo, quem teve contato com asbesto ou não. Então eu saio do presente, baseado na seleção pelo desfecho, e eu olho lá no passado se teve exposição ou não, através da anamnese, através de recordatório, através de entrevista. Aqui eu tenho um estudo do tipo observacional, ou seja, não há nenhum tipo de intervenção, já aconteceu a história natural, eu só estou medindo essas associações. É do tipo individual e do tipo longitudinal retrospectivo, porque eu saio do presente e eu volto para entender essas exposições lá no passado. Ok? Ao passo que o estudo de coorte é o desenho diametralmente oposto ao de caso controle. Porque aqui o estudo de coorte, ele parte de um momento onde a história natural ainda não ocorreu. Eu seleciono grupos a partir da ausência da exposição de interesse ou a partir da presença de exposição de interesse. Então eu tenho um grupo só de expostos a amianto e um grupo de pessoas que não são expostas ao amianto. Então eu já tenho elas lá no meu início do estudo e eu vou acompanhando ao longo do tempo de uma maneira prospectiva, olhando para frente, para depois de um tempo de observação, que pode ser de meses, dias a anos, de eu conseguir avaliar daquelas que não tinham exposição ao amianto, quem desenvolveu mesotelioma ou não, e daquelas que já tinham exposição ao amianto, depois do tempo de exposição, se tiveram mesotelioma ou não. Beleza? Tranquilo? Aqui considere com ou sem o desfecho. E aqui, galera, eu posso estar iniciando o estudo no presente, acompanhando ao longo do tempo, e daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, medir os resultados nesses grupos, então do presente para o futuro, ou então eu posso pegar um registro, sei lá, de uma medicina do trabalho, que já fez essa classificação aqui, que já me permitiu essa classificação lá no passado, e a partir desses registros eu posso olhar no presente quem teve ou não, que é o que a gente chama de coorte histórica ou retrospectiva. Retrospectiva porque os grupos eles já foram registrados adequadamente lá no passado e eu consigo utilizar isso. Mas aqui eu dependo de banco de dados, não é tão simples fazer, só que ele é bem mais custo efetivo e as medidas que eu consigo extrair são similares a uma coorte prospectiva, que é essa clássica onde eu faço os grupos no presente e os acompanho e lá no futuro eu vejo quem teve desfecho ou não. Ele é um estudo observacional, individual e longitudinal, só que o longitudinal aqui, diferente do caso do controle, é um longitudinal do tipo prospectivo, olhando para frente. Ok? E para finalizar, que é um cruzamento desses dois assuntos, análise estatística e também classificação, eu quero lembrar algo que a Unifesp cobra demais de vocês. Quando eu tenho o risco relativo como medida de associação, eu quero que vocês entendam que esse estudo partiu de um olhar longitudinal prospectivo e que eu conheço e meço e tenho muito claro a verdadeira incidência do desfecho. Portanto, no risco relativo, eu consigo determinar o risco da exposição em relação ao desfecho, ok? Então,
Quando falarem, esse risco relativo ou estudos de coorte, que são longitudinais prospectivos, determinam um risco, ou ensaio clínico determinou um risco, eu estou falando que eu conheço incidência, só posso estar falando do risco relativo. O odds ratio, por sua vez, ele não tem esse conhecimento da incidência. Ele faz uma aproximação do risco, ele faz uma estimativa do risco, porque eu não acompanhei ali para o futuro, ao longo do tempo, para conhecer a verdadeira incidência, tá bom? Eu pego os dados do passado ou dados de prevalência e eu tento fazer uma estimativa. Então, está errado dizer que odds ratio determina o risco, beleza? Eles têm que colocar o termo está associado ou a chance de, beleza? Então, isso é algo que, quando tem risco relativo, eu posso escrever a palavra risco, determinação de risco. Quando eu falo odds ratio, eu tenho que obrigatoriamente abdicar dessa palavra, porque eu não conheço isso, e dar um sinônimo, que é associação ou chance, ok? É só para vocês fazerem esse vínculo mental, porque às vezes a Unifesp já falou, o odds ratio determinou um risco de 4,5 vezes mais. Isso daí está errado. O odds ratio determinou uma associação ou chance de 4,5 vezes mais no grupo exposto. Isso estaria correto, porque o risco relativo eu preciso conhecer a incidência e com isso eu consigo medir o risco real, ok? Tranquilo? Olha como a Unifesp cobrou esse assunto em 2017. No estudo prospectivo de coortes sobre etiologia, causalidade, exposição, a causa mesmo entre uma exposição e um desfecho, se tem relação ou não, é imperativo que todas as pessoas estudadas, ao entrarem ou saírem do estudo, estejam expostas ou não expostas à exposição ou ao desfecho, beleza? Aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando fala que todas as pessoas que participam de um estudo de coorte, eu estou falando de todas as pessoas que foram selecionadas com ou sem exposição, beleza? Nesse caso aqui, quando as pessoas entram no estudo, elas não podem apresentar o evento final, o desfecho que eu quero medir, beleza? Então, tanto quem foi exposto quanto quem não foi exposto não pode ter o evento final que eu quero medir, porque é justamente este o objetivo do estudo. Por isso, essa é a nossa resposta correta. Por que as outras estão erradas? Então, as de coorte, ao entrarem no estudo, não sejam expostas ao suposto fator causal. Não. Um dos grupos, de fato, não vai ser exposto, mas o outro, para comparação, precisa ser exposto. Ao término do estudo, devem apresentar o evento que se quer medir. Não. Tanto nos expostos quanto não expostos, eu vou ter uma proporção de pessoas que vão ter o evento final e uma proporção que não vai ter o evento final. Não são todas que vão ter que ter esse evento. C. Ao entrarem no estudo, devem apresentar o evento final que se quer medir? Não. E, ao término do estudo, estejam expostas ao suposto fator causal? Não. Eu tenho um grupo que provavelmente nunca vai ser exposto àquele fator causal, que é o grupo de não expostos. Então, a nossa única alternativa correta é a letra D. Beleza? Vamos para o próximo assunto, refrescar um pouco aqui, sair dessa parte de estudos e entrar no ambiente de atenção primária à saúde. Aqui, galera, eu vou falar muito no pré-Unifesp, tá bom? Porque tem algumas características mais detalhadas, tanto de trabalho multidisciplinar quanto de projeto terapêutico singular, que eu acredito que vai cair na prova de 2024. Mas, olhando bem qual é o papel da PS em relação às suas diretrizes, pensando na rede de atenção em saúde, eu quero trazer para vocês já a visão desse modelo que é mais arcaico, no qual a gente coloca a atenção primária à saúde como a resolvedora da grande parte das demandas da população, a principal porta de entrada, então ela é a base da pirâmide, mas conforme a gente vai ganhando complexidade de atenção secundária, terciária, a gente vai afunilando e colocando em topo de pirâmide. Essa visão piramidal faz com que uma não se converse com a outra e nos dá a ideia de que, para acessar a alta complexidade, a gente tem que passar da básica para a média e a média que manda para a alta complexidade. O que está errado conceitualmente da forma como funciona o SUS. A representação poliárquica, ao invés de hierárquica, é a mais adotada desde o Decreto 7.508 de 2011, que estabeleceu e regulamentou a Lei 8080 do SUS. Nesse caso,
A APS, sendo a principal porta de entrada, ela tem pontos de conexão com atenção de média e alta complexidade de acordo com a necessidade de cada pessoa, beleza? E como que ela faz esses pontos de regulação? Através de um centro de regulação, ou seja, a gente tem um espaço intermediário que regula essas demandas para atingir e atender toda uma região em saúde. Tudo bem? Então a APS é coordenadora do cuidado e ela faz a referência e recebe a contrarreferência com qualquer ponto de atenção da rede. Combinado? Essa é a visão mais moderna e um derrubamento aí, uma queda dessa estrutura hierárquica. Uma outra característica que eu quero que vocês já saibam, mas que eu vou reforçar nas dicas de última hora, no para cima da Unifesp, é basicamente os principais pontos do projeto terapêutico singular. E a Unifesp também tem trazido isso ano após ano. Basicamente, o PTS ele é convocado por qualquer membro da equipe para a gente conseguir estudar de uma maneira multidisciplinar, ou seja, vários saberes e conhecimentos aplicados para resolver um caso complexo de APS. Não de complexidade tecnológica, mas de complexidade de dimensões individual, coletiva, familiar, beleza? Esse PTS ele pode ser aplicado para um indivíduo específico, ou para uma família, ou para uma microárea, uma parte da comunidade. Então eu posso resolver um problema ou analisar um problema em múltiplas esferas, tá? Aqui, o usuário, a comunidade, a família que estão sendo olhados, eles também são processo ativo do processo de cuidado. Entende-se que a equipe ela tem uma relação horizontal, dando saberes, discussões, ferramentas e oportunidades, mas o verdadeiro responsável pela mudança da sua própria realidade é a pessoa que está sendo analisada, ou a comunidade que está sendo analisada, ou a família que está sendo analisada. A atuação da PTS é de maneira multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, não existe um foco ou um protagonismo do médico em relação aos demais profissionais. Eu quero que vocês entendam que o papel do agente comunitário que está lá na comunidade, entendendo ao que essa pessoa está inserida, ou a que esse objeto de análise está sendo inserido, ele é tão importante quanto os aspectos clínicos que eu observo no consultório. É tão importante ou quanto da percepção do recepcionista que está ali com o olhar ativo e entende uma outra parcela. O objetivo é que cada pessoa, com seu conhecimento específico, possa tanto ajudar no diagnóstico quanto ajudar nas metas e planos que a gente desenhar, beleza? Que a gente, como equipe. A Unifesp ela entende muito que o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso da APS. Portanto, qualquer relação que coloca uma categoria em cima da outra é uma relação que eu quero que vocês levem com bastante cuidado e com problematização dentro dessa prova. E, obviamente, o PTS ele não é exclusivo da APS. Ele pode ser aplicado em pronto-socorro, pode ser aplicado em qualquer situação. Uma deshospitalização. O que eu quero que vocês também levem é que o projeto terapêutico singular ele faz uma análise do indivíduo, da família, da comunidade. Se eu identifico nos meus diagnósticos que eu tenho um problema individual e um problema comunitário, eu não vou resolver só o individual. Eu tenho que dar um plano de ação pro individual e pro comunitário. Ela já cobrou isso num caso de uma mulher vulnerável que estava se prostituindo para se alimentar e também trouxe no caso que várias outras mulheres estavam em igual condição. Então eu tenho que ter uma perspectiva, um plano para essa mulher que eu estou analisando e também para enfrentar esse problema comunitário de que o empobrecimento está levando à prostituição de outras mulheres também. É um PTS incompleto se eu olhar somente para uma dimensão, se eu tenho um diagnóstico amplo, ok? Tranquilo? Vamos lá. Pensando em perfis e indicadores demográficos, que é a última parte, é o penúltimo, na realidade. Tem um techzinho aí de indicadores de morbimortalidade. Eu quero trazer para vocês a ideia de onde a gente notifica efeitos adversos de medicamentos, vacinas e tudo mais, beleza? Basicamente, a gente tem dois locais de notificação principal. O VIGIMED, que é um subsistema da vigilância sanitária, e o SINAM, que é um subsistema da vigilância epidemiológica, ok? No VIGIMED, o que eu vou notificar?
qualquer evento adverso de medicamento ou vacina, ok? E quem notifica pode ser qualquer cidadão ou um profissional da saúde direto num portal online do Vigimed, beleza? Então, digamos que, sei lá, tomei um medicamento e comecei com bastante prurido e exantema. Eu posso ir lá no Vigimed, tomei amoxicilina, tal, para tal indicação e tive tais sintomas, está lá notificado, beleza? Então, isso daqui vai alertar a vigilância sanitária, pensar em bula, pensar em regulação, pensar se precisa investigar, se precisa retirar do mercado e tudo mais. Vigimed. Agora, o objetivo do Sinam, na Lista Nacional de Notificação Compulsória, a gente tem uma linha para efeitos adversos graves ou óbitos pós-vacinação. Isso daqui é importante porque pode gerar uma investigação para um determinante coletivo, ou seja, aquele lote vacinal está adequado? Será que passou por um processo de má conservação, contaminou e eu posso ter um determinante aqui para que uma comunidade adoeça? Será que aquele lote não neutralizou, sei lá, a polio vacinal e isso está fazendo uma possível polio induzida por vacina? Então, tudo isso a vigilância epidemiológica precisa saber. Eu posso notificar aqui para a vigilância sanitária saber? Sem dúvida nenhuma. Mas eu adiciono a vigilância epidemiológica quando eu tenho um efeito adverso grave ou fatal pós-vacinação, ok? Aqui, profissionais da saúde e os responsáveis pelo estabelecimento de saúde podem fazer essa notificação. E o que é importante é que ela é tão importante que está na lista de maneira compulsória, obrigatória, imediata, até 24 horas da detecção deste evento, nas 3 instâncias. Então eu preciso saber no nível municipal, estadual e federal, porque essas 3 instâncias de vigilância epidemiológica têm ações específicas e alertas para emitir para que isso não aconteça de uma maneira mais disseminada. Tranquilo? A outra coisa, que eu falei que é super clássica da Unifesp, é o conceito de índice de envelhecimento, beleza? Ou índice de envelhecimento populacional, que é um indicador que avalia basicamente a nossa transição epidemiológica, a mudança das nossas pirâmides etárias. E ele avalia basicamente a parcela de pessoas idosas em relação a pessoas jovens vezes 100. Mas eles consideram a pessoa idosa o que foi definido no Estatuto do Idoso, pessoas acima de 60 anos. Aqui eu faço um apelo para que vocês não confundam com um corte de 65. Pro indicador é 60, ok? Ao passo que no denominador está essa proporção de pessoas em relação às pessoas com menos de 15 anos de idade, ok? Então, uma relação entre idosos e jovens, acima de 60 anos, 60 ou mais, ou 15 ou menos, beleza? E nesse caso aqui, a tabela abaixo mostra a composição por faixa etária da população do município de Antares em 2010. Pode-se dizer que em Antares, no ano de 2010, o índice de envelhecimento, ou seja, o número de idosos para cada 100 crianças, foi. E aqui, então, a gente tem no nosso denominador a população de 0 a 4 e de 5 a 14, é abaixo de 15, tá bom? Então, eu tenho 25 mil no meu denominador, e no meu numerador, que é a população acima de 60 anos, eu tenho 8 mais 4 mais 3, totalizando 15 mil pessoas. Então, meu índice de envelhecimento vai ser, no numerador, 8 mais 4 mais 3 mil, dividido por 10 mais 15 mil, ou seja, 15 mil dividido por 25 mil. Eles nem pediram para vocês fazerem o cálculo. Literalmente, era só botar esse olhar de que esse era o numerador e esse o denominador, e que no final ia nos dar aqui a alternativa A, que é a população acima de 60 dividido pela população menor do que 15 vezes 100. Tranquilo? Esse é tão conceitual que se por um acaso você não lembrar isso ou utilizar somente 65 anos, ia dar errado. Tranquilo? E olha que logo abaixo eles tiraram 8 mil, que era da população 60 a 65, justamente para confundir vocês, porque geralmente é a pegadinha que eles fazem. Tranquilo? E para finalizar, de fato, a gente vai falar sobre um conceito de indicadores de morbimortalidade, que é o conceito de taxa bruta em relação à taxa ajustada.
Basicamente, esse ajustamento ou padronização de taxas é muito útil para a gente conseguir comparar duas populações que sejam diferentes em relação a um indicador. E ajuda a ter uma compreensão mais realística, menos injusta, mais ideal em relação a essa comparação de duas populações. Mas antes de a gente chegar a essa conclusão, a gente precisa entender os conceitos do que é uma taxa bruta e o que é uma taxa que sofre um ajustamento. A taxa bruta, basicamente, é quando eu tenho um indicador e eu dou análise bruta dele, sem nenhum tipo de ponderação, beleza? Essa taxa bruta ela vai se aplicar muito quando eu quero comparar, sei lá, a minha taxa de mortalidade em São Paulo nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e nos anos 2010. Nota que eu estou fazendo vários recortes de uma mesma população ao longo de um tempo. Então ela vai ser muito útil por isso, eu não preciso fazer grandes ajustes, porque a população é realmente homogênea ao longo desse período. Eu estou falando de uma mesma população. Agora, quando eu passo por um ajustamento, o que eu tenho que ver? Eu vou ajustar essa variável, essa taxa por uma variável de interesse, para eu não cometer erros crassos de comparação, tá bom? Nesse caso, às vezes eu tenho que estratificar pela idade, pelo sexo, para eu obter uma comparação justa, porque eu estou falando de composições etárias, composições epidemiológicas diferentes, e eu quero ter uma comparação, beleza? Olha só um exemplo mais claro de como uma taxa deve ser ajustada e quanto que isso nos dá um valor mais verossímil de comparação de duas populações diferentes. Quando eu olho a taxa de mortalidade da Finlândia, eu tenho 10,3 por mil habitantes, ao passo que a taxa de mortalidade no Brasil é 6,9 por mil habitantes, extraídos da mesma fonte de dados no mesmo ano, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, bom, se morre mais na Finlândia, provavelmente as condições de sobrevivência lá sejam mais difíceis do que aqui no Brasil, correto? Errado. Por quê? Porque a Finlândia ela não apresenta mais problemas do ponto de vista sociodemográfico, socioeconômico do que aqui no Brasil. As pessoas não estão morrendo lá por piores condições de vida. O que acontece é que lá eles estão numa fase de transição demográfica mais avançada do que a gente, portanto, a estrutura etária deles é muito composta por idosos, uma alta proporção de idosos, ao passo que a gente não tem essa proporção tão grande. E é natural que o idoso morra mais, portanto, a mortalidade geral deles é maior do que a nossa por essa característica. Viram como é delicado a gente somente olhar a taxa bruta e estabelecer qualquer tipo de conclusão sem a gente fazer um ajuste? Para isso, o ajustamento existe, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente consegue ajustar por faixa etária, ou seja, o peso na mortalidade final, ele deve doer mais, ser mais pesado quando morre um jovem do que quando morre um idoso, beleza? E eu vejo aí pela parcela da estratificação de faixa etária da população, ok? Através de uma média ponderada. Não precisa entrar em tantos detalhes a respeito disso, mas é isso que acontece. E olhando do ponto de vista conceitual, o que pode ser cobrado é exatamente o que a Unifesp cobrou de vocês em 2016. Olha só, considerando que a taxa de mortalidade geral, que é o número de óbitos por mil habitantes, cresce com o aumento da idade, vamos lá. 1. É de se esperar que países com elevada proporção de idosos na população tenham taxas brutas de mortalidade geral mais elevadas do que em países com pequena proporção de idosos na população. É o caso da taxa bruta da Finlândia ser maior do que a do Brasil, está correta. 2. É recomendável uma padronização ou ajustamento por idade quando as taxas de mortalidade geral de países com diferentes estruturas etárias vão ser comparadas. Mesma coisa, também está correto, é esse um dos motivos de a gente fazer o ajuste em duas populações diferentes. E por fim, é comum acontecer em países com baixa proporção de idosos na população, como o Brasil, que suas taxas de mortalidade geral ou bruta, quando são ajustadas ou padronizadas por idade, tornem-se maiores do que aqueles de países com elevadas proporções de idosos na população, que, considerando Brasil e Finlândia, quando a gente ajustar, o Brasil dispara na mortalidade ajustada em relação da Finlândia. Também está correto. Dito isso, qual que é a nossa alternativa? Todas estão corretas, ok? Galera,
Trouxe para vocês aqui coisas muito específicas da Unifesp que eu quero que vocês retenham, porque há uma probabilidade de cair na prova de vocês, e convido também para que vocês vejam as nossas dicas de última hora, ou para cima da Unifesp, que vai acontecer na véspera da prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no @John da Medway, John com DJ, tá certo? Sigam lá que eu também estou postando direto conteúdos a respeito de prova de residência, a respeito de atualidades em preventiva, coisas relevantes em prova, didática e qualquer dúvida que vocês tenham de dificuldade. Putz, tive dificuldade em testes estatísticos, por algo pontual, me chama lá que vai ser um prazer ajudar vocês. O que eu não quero é que vocês fiquem na mão nessa reta final. Beleza? Também podem me encontrar no medway.residência médica e tamo junto demais. Espero que tenham curtido e bora arrebentar, arregaçar com essa Unifesp, porque é uma excelente escola para se fazer residência. Fechou? É isso, forte abraço e boa prova a todos!